Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Mais uma comparação entre craques e dessa vez com dois grandes nomes dos anos 80 e também da história do futebol, que foram comparados com Pelé em maior ou menor intensidade. Zico, considerado por muitos o melhor jogador brasileiro pós-Pelé, e Maradona, que na opinião dos argentinos foi até melhor que o rei. Qual deles foi o melhor? Essa é a pauta do nosso vídeo de hoje. Primeiramente, é preciso entender que a comparação faz todo sentido, não só por serem dois jogadores contemporâneos, mas também por terem um posicionamento bem parecido em campo. Ambos eram o que chamamos de camisa 10 clássico, que nos anos 80 normalmente jogavam no 4-3-1-2, por trás de uma dupla de ataque, ou no 4-2-2-2 na linha dos meias ofensivos. Zico destro mais à direita, Maradona canhoto mais à esquerda. Porém, ambos também poderiam jogar mais à frente, numa dupla de ataque, como Maradona, por exemplo, fez na seleção argentina na Copa de 86, com total liberdade no 3-5-2 de Carlos Bilardo. Então, tratam-se de dois pontas de lança, que também poderiam jogar como segundos atacantes. Falando de números, Maradona marcou 346 gols e distribuiu 225 assistências em 680 jogos, média de 0,51 gols por jogo. São 571 participações em gols e média de 0,83 nessa somatória gols e passes. Já Zico fez 536 gols e anotou 179 assistências em 788 jogos, média de 0,69 gols por jogo. É o meia com mais gols oficiais na carreira em toda a história do futebol. São 715 participações em gols e média de 0,91 nessa somatória de bolas na rede e assistências para os companheiros. Ou seja, Zico marcou mais gols em mais jogos e tem melhores médias. Mesmo tendo menos assistências na carreira, participou de quase 150 gols a mais do que o argentino. Em títulos oficiais, são 14 de Zico contra 11 de Maradona. Porém, se relativizarmos, vamos ver um peso maior para as taças conquistadas pelo hermano. Diego conquistou um campeonato argentino pelo Boca, uma Copa do Rei, a extinta Copa da Liga Espanhola e a Supercopa da Espanha pelo Barcelona, 2 campeonatos italianos, uma Copa Itália, uma Supercopa da Itália e uma Copa da UEFA com o Napoli, além de um Mundial Sub-20, uma Copa do Mundo e um troféu Artemio Franchi, rebatizado como a Finalíssima, que é o torneio que confronta o campeão da Copa América e o da Eurocopa, no caso pela seleção argentina. Já o Galinho venceu praticamente tudo que conquistou na vida pelo Flamengo, com exceção de um campeonato japonês pelo Kashima Antlers. Zico levantou 7 campeonatos cariocas, 4 brasileiros, além da Libertadores e do Mundial pelo rubro-negro. Ainda tiveram 7 torneios não oficiais pela seleção brasileira. Sendo assim, é ponto para o Maradona. Sempre é bom fazer esse tipo de discernimento para podermos não só olhar para o número de taças e decretarmos que um jogador foi mais vitorioso que o outro. Porque, por exemplo, quando falarmos sobre carreira de clubes, vamos ver que o Zico, além de ser o maior ídolo da história do Flamengo, foi peça fundamental para mudar o clube de patamar na sua história. Além de ser o principal jogador do período mais vitorioso da história do clube, erguendo seus 4 primeiros títulos nacionais, sua primeira Libertadores e seu único Mundial, Zico é o maior artilheiro da história do Flamengo e do Maracanã, estádio onde o clube manda seus jogos com 333 gols com a camisa rubro-negra. São 508 gols em 732 jogos. Ele intervalou a primeira passagem, que durou entre 71 e 83, e a segunda entre 85 e 89, com sua transferência à Udinese da Itália, onde passou 2 temporadas, entre 83 e 85, inclusive enfrentando Maradona no futebol italiano. O Galinho ainda jogou no Kashima Antlers do Japão nos últimos anos de carreira, entre 91 e 94. E apesar de ter conquistado títulos em sua maioria mais importantes do que Zico na carreira, Maradona não tem nem de perto a relação por algum dos clubes que jogou como a de Zico pelo Flamengo.
Ele iniciou sua trajetória no Argentinos Júniors, onde joga de 76 a 81. Depois passa uma temporada no Boca, clube de coração de seu pai. Após a Copa de 82, é transferido ao Barcelona, onde colecionou polêmicas e brigas com o presidente do clube. Após 2 temporadas, finalmente se transfere para o principal clube de sua carreira, o Napoli, clube pequeno do sul da Itália, que não aspirava a grandes conquistas, mas que acabara de contratar aquele que era considerado o melhor jogador do mundo, ainda que em baixa na Europa. Maradona, inclusive, escolheu aceitar a proposta do Napoli, rechaçando o interesse da gigante Juventus. Depois de 7 temporadas, 5 grandes títulos e conquistar a torcida dos italianos para a Argentina durante a Copa de 90, realizada no país, ele acabou caindo em decadência na carreira. Foi suspenso por 15 meses após ter sido pego no exame antidoping por uso de cocaína e por ter sido ligado à máfia italiana. Maradona se desligou do Napoli na justiça e acertou com o Sevilha de Carlos Bilardo, seu ex-técnico na seleção. Visivelmente acima do peso, ele joga apenas a temporada 92-93. Por lá, volta para o futebol argentino, para jogar pelo Newell's Old Boys, onde joga pouquíssimo e volta a ser suspenso por mais 15 meses após novo doping em 94, durante a Copa do Mundo, dessa vez por uso de efedrina, uma droga usada para emagrecer. Ele retorna ao Boca em 95, mas joga pouquíssimas partidas, não conquista títulos, sofre com inúmeras lesões e ainda vê o arquirrival River Plate viver seu período mais vitorioso, e encerra a carreira profissional em 97, passando simbolicamente o bastão para o jovem Juan Román Riquelme, que assumiria sua camisa 10 e se tornaria o maior jogador da história do Boca, que mesmo tendo em 2 passagens o grande jogador argentino de todos os tempos, não teve sua melhor versão vestindo suas cores. Ou seja, Maradona não teve a identificação em nenhum dos clubes pelo qual passou que Zico teve pelo Flamengo. Sendo assim, é ponto para o brasileiro. Ainda que depois de sua morte em 2020, o estádio São Paulo do Napoli, que lotou para sua apresentação, tenha sido rebatizado com o seu nome, passando a se chamar Estádio Diego Armando Maradona. Mesmo nome que o estádio do Argentinos Júniors passou a ter depois de sua reinauguração em 2003. Mas se a identificação de Maradona não se iguala a de Zico pelo Flamengo em nenhum dos clubes que jogou, a situação se inverte quando o assunto é a carreira por seleções. Já citamos aqui os títulos que Maradona conquistou pela Argentina, e só o fato de ter uma Copa do Mundo no currículo já seria um argumento arrebatador. Mas além disso, podemos contextualizar com números e fatos a carreira dos dois em seus selecionados nacionais. Zico tem pela seleção brasileira 48 gols em 71 jogos. Jogou as Copas de 78, 82 e 86. Eliminado na segunda fase da primeira, perdendo seu único jogo oficial na eliminação para a Itália na segunda, quando era o grande nome do time, e desperdiçando um pênalti no jogo da eliminação da terceira diante da França. Em 90, o técnico Sebastião Lazzaroni tentou convencê-lo a jogar o Mundial, mas Zico não voltou atrás de sua decisão. Porém, ele ergueu alguns títulos de torneios não oficiais com a camisa amarelinha. 5 deles em 76. A Taça do Atlântico, a Copa Rio Branco, a Taça Oswaldo Cruz, o Torneio Bicentenário dos Estados Unidos e a Copa Roca. Praticamente todos torneios amistosos. Além da Taça Brasil-Inglaterra de 81, também venceu o Torneio Pré-Olímpico de 71, quando apenas jogadores juniores ou não profissionais poderiam participar. Já Maradona jogou as Copas de 82, 86, 90 e 94. Ele poderia ter jogado a de 78, quando foi pré-convocado, mas muito jovem, acabou cortado pela pressão que a Argentina sofria em casa de ganhar a Copa no período da ditadura. No ano seguinte, ele acabou conquistando o Mundial Sub-20 e solidificando a vaga no time para a Copa de 82, onde enfrentou o Zico e a seleção brasileira em jogo pela segunda fase do Mundial, mas acabou perdendo por 3-1 com gol do Galinho. Em 86, nem precisamos falar o que Maradona fez naquela Copa, né? Campeão, melhor jogador do torneio e vice-artilheiro da competição com 5 gols, em 7 jogos. Em 90, outra grande Copa do Camisa 10. Caso Zico tivesse jogado aquele Mundial, inclusive, também enfrentaria Maradona e companhia nas oitavas de final, onde a Argentina venceu por 1-0.
Naquela Copa, a Argentina foi vice-campeã, perdendo a final para a Alemanha. Em 93, Maradona não disputou a Copa América com a seleção que ganhou o título, mas fez parte do confronto diante da Dinamarca no mesmo ano, que valeu o título do torneio Artemio Franchi, equivalente à atual finalíssima. No ano seguinte, a última Copa de Maradona, em que ele jogou apenas 2 partidas e teve que ser cortado da lista por conta do doping para emagrecer. A seleção acabou sem ele, perdendo a última partida da fase de grupos e eliminada nas oitavas de final para a Romênia, depois de se classificar entre os melhores terceiros colocados. Foram 34 gols em 91 jogos com a camisa albiceleste, uma média menor que a de Zico com a amarelinha, mas numa trajetória muito mais vitoriosa indiscutivelmente. Em artilharias, são 7 para Maradona, 5 delas do Campeonato Argentino, além de uma do italiano e uma da Copa Itália. Já Zico tem 12, 6 do Campeonato Carioca, 2 do Campeonato Brasileiro, uma da Libertadores, além de uma da J-League, e 2 das eliminatórias para a Copa do Mundo. Esse quesito não tem comparação. Ponto pro Zico. Em prêmios individuais, são 45 honrarias para Zico e 35 para Maradona. Mas, novamente, vamos contextualizar para entender a importância dos prêmios. Zico tem 5 bolas de prata e 2 bolas de ouro da revista Placar por conta de suas atuações em campeonatos brasileiros. Foi escolhido o melhor jogador da Libertadores e do Mundial de 81. Também tem 3 prêmios de melhor jogador sul-americano do ano, além de eleito o melhor jogador do campeonato italiano na temporada 83-84. Eleito o melhor jogador do mundo pela revista Guerin Esportivo em 81 e pela World Soccer em 83. E presente na lista que Pelé fez em 2000 dos 100 melhores jogadores do mundo até então. Entre os principais prêmios de Maradona estão o de melhor jogador da Copa do Mundo de 86, o de melhor jogador do mundo pela Guerin Esportivo em 79, 86 e 87, o de melhor do mundo pela World Soccer também em 86, as revisadas bolas de ouro da France Football em 86 e 90, o prêmio Rei da América de melhor jogador sul-americano em 79 e 80, melhor jogador do século XX em votação feita pela FIFA com internautas em 2000, foi escolhido para compor o time de todos os tempos pela France Football em 2020, foi escolhido o melhor jogador da história em 2012 pelo jornal Gazzetta dello Sport e também esteve presente na lista de Pelé dos 100 melhores jogadores do mundo em 2000. Percebemos como os principais prêmios de Zico dizem respeito a alguns campeonatos que ele disputou, e os prêmios de Maradona dizem respeito ao seu tamanho na história do futebol. O impacto do argentino o levou a comparações com Pelé, pondo em dúvida se o brasileiro era de fato o melhor de todos os tempos, ou se teria sido superado por El Pibe de Ouro, como era chamado Maradona. Por essa razão, aqui nesse critério é ponto para o Maradona. E para finalizar, vamos usar o critério de recursos técnicos, que é um pouco mais subjetivo, mas que vai servir para diferenciar os jogadores que atuam na mesma faixa de campo e eram bons basicamente nas mesmas coisas. O Zico se notabilizou muito pelas cobranças de falta, recursos que Maradona também tinha, mas que o camisa 10 rubro-negro era considerado mais especialista. Assim como também na finalização. O Zico, até por ter feito mais gols na carreira que o argentino, tinha inclusive mais recursos para concluir as jogadas, de fora da área, de voleio, de cabeça, até por ser ligeiramente mais alto. E o Maradona era mais driblador, mais habilidoso. Vários de seus principais gols são conduzindo a bola por vários metros, limpando a marcação, fazendo fila nos adversários, só indo parar dentro do gol. Seu domínio e controle de bola fizeram dele um grande artista da bola, e seu arrasto com ela nos pés era superior ao do Galinho. Seu número maior de assistências na carreira também mostram como o Maradona tinha um passe melhor que o de Zico. Claro que dizer que um jogador era melhor que o outro em determinado fundamento não quer dizer que o outro tem um fundamento ruim. Os dois são tão craques que eram capazes de fazer tudo muito bem. E é isso, galera. Escolher um ou outro acaba se tornando mais questão de gosto. Eu não vi nenhum dos dois jogar ao vivo, então me sinto incapaz de dizer qual dos dois foi melhor. Mas eu diria que o Maradona conseguiu furar mais a bolha.
fazer com que os italianos torcessem mais por ele do que a própria seleção numa Copa jogada na Itália, ser amplamente comparado ao Pelé como o maior de todos os tempos e não apenas o maior pós-Pelé, como o Zico é considerado no Brasil. Dá pra dizer que o Zico é o Pelé dos flamenguistas, assim como o Maradona é o Pelé dos argentinos. Mas no quesito maior para a história do futebol, o Maradona ainda tem uma relevância e importância maior para o mundo, inclusive reconhecido pelo próprio Zico, que diz que o Maradona era o melhor jogador da geração em que os dois coexistiram. Além de ser tratado como um deus que tem a própria igreja, fora ter sido um personagem tão folclórico quanto icônico. A primeira pessoa em que pensamos quando se fala na Argentina é o Maradona. Mesmo com todas as polêmicas e exemplos de como não ser um atleta, o Maradona é dono de uma biografia mais rica e talvez mais interessante de se contar do que o Zico, que é um exemplo de ídolo que, mesmo sendo o representante máximo de uma torcida odiada pelos rivais, consegue ter sua figura universalmente respeitada e admirada. Eu não conheço nenhum vascaíno botafoguense ou tricolor que não gosta do Zico. Ele nunca precisou desrespeitar ou provocar nenhuma torcida para ter o tamanho que teve, mas talvez tenha diminuído seu valor enquanto personagem em relação ao Maradona, o gênio que odiamos amar. Mas e você? Principalmente quem viu os dois jogarem. Quem foi o melhor? Zico ou Maradona? Deixa sua opinião aí nos comentários, sempre lembrando de manter o respeito com opiniões diferentes, beleza? Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!